1 Pedro, capítulo 5. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 5. Nós vamos meditar num único versículo. 5, versículo 7. Amém? Nós vamos falar de algo muito pertinente nesses dias, no qual todos nós estamos vivendo, não porque queremos, mas porque é necessário, para que nós possamos aprender do Senhor. Amém? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Fique à vontade. Onde há o Espírito, há a liberdade. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu estava no meu coração com uma mensagem que não seria esta. E Deus mudou para essa palavra. Então é isso que Ele quer falar conosco nesta manhã. Esse texto, irmãos, eu acho que é um dos textos que a gente está mais vivendo nos últimos dias, a ansiedade. E eu, lendo um pouco sobre isso, não tive muito tempo para meditar, mas Deus falou assim mesmo e Ele fala, amém? Quando nós abrimos o coração. E eu meditando sobre isso, eu buscando sobre a ansiedade, e eu vi nesse texto, né? Que diz para nós: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Não é fácil de fazer isso, todos nós vivemos ansiosos, né, com algo. Eu sei que cada um dos irmãos deve ter algo no seu coração que você fica ansioso. E não somos só nós, o mundo está vivendo isso. Outro dia, deve ter uns 15 dias, eu faço pilates e a gente estava conversando lá, as meninas, e o assunto era ansiedade. E a maioria delas toma remédio controlado, e uma delas falou: não tem jeito de viver nesse mundo sem tomar remédio. E algumas delas disseram: me dá até taquicardia de tanto nervoso, de tanta ansiedade, quando eu começo a pensar nas coisas. Irmãos, são os dias que nós estamos vivendo. São tantas coisas que se passam, e a gente acaba ficando assim mesmo. Mas nós vamos ver na palavra de Deus o que a palavra de Deus diz para nós fazermos, amém? E nesse texto aqui, Pedro dá uma série de orientações para os irmãos, para a igreja, né? E o Senhor também quer dar orientações para nós nessa manhã, para a sua igreja, porque Ele nos ama, amém? E eu buscando a respeito da ansiedade, né? Uma das coisas que mais traz ansiedade nos dias de hoje, eu sei que você deve saber disso, é o celular. E eu pesquisei e achei um documentário que diz o seguinte sobre o celular: quem ama o celular e não desgruda dele, não vai gostar de saber disso. Mas é verdade. E não sou eu que estou dizendo, são os estudiosos, né? Porque eles estudam sobre isso. Diz assim: o uso abusivo dos smartphones pode gerar transtornos psíquicos, como ansiedade e, posteriormente, depressão. O transtorno já tem até nome: nomofobia. Essa bia está em tudo, né, gente? Misericórdia. Vem de medo de ficar sem celular, medo de ficar longe do celular. O indivíduo fica ansioso quando ele pensa que pode ficar longe do seu celular. Quem aqui já não, com o celular na mão, fala: ai, cadê meu celular? A maioria das pessoas já aconteceu. E acontece. E a pessoa fica com a sensação de estar perdendo, quando ele fica longe do celular, ele fica com a sensação que está perdendo algumas informações. Informações da mídia, notícias do seu familiar. Então, e muitas vezes você fica sem um celular
muitas pessoas se sentem entediados. É só com o celular na mão que se completa. Irmãos, outro dia eu estava pensando, quando não tinha celular, como que a gente fazia? Né? Como você sabia a notícia do outro? Você ia na casa dele, se tivesse telefone, não era todo mundo que tinha telefone fixo, você ligava para ele. Mas se você não ligasse, você ia na casa dele. Eu lembro que eu morava longe da minha irmã, e sempre no domingo minha mãe gostava de ir para a casa da minha irmã. Eu morava ali, deve dar uns 7 quilômetros, mais ou menos. A minha irmã mora no Tupi, e eu morava no São Bernardo, mais ou menos 7 quilômetros. E todo domingo a gente ia, eu pegava a Danila, ia andando e a gente ia. Mas hoje, irmãos, com a tecnologia é uma bênção. Mas se nós não soubermos usar, ela vira uma maldição. Você chega para jantar, para comer em algum lugar, as famílias estão lá sentadas, o celular está na mão. Outro dia, aconteceu algo lá em casa e eu falei para uma pessoa, falei, olha, está acontecendo uma festa, sai desse celular, está cheio de gente lá fora para você conversar, o ser humano tem que ter mais valor do que uma máquina. E é isso que acontece com o celular, traz para nós ansiedade, traz para nós taquicardia, que tem notícias que você vê que te choca, então só traz coisas ruins para nós. E voltando para a palavra, quando o apóstolo Pedro nos orienta, ele dá uma série de orientações, e uma delas é para nós não ficarmos ansiosos. Quando a palavra diz assim, lance sobre ele quem? As pessoas têm lançado sobre o psicólogo, sobre o psiquiatra, sobre o seu pai, sobre a sua mãe, sobre o seu cônjuge. Eu conheço pessoas que têm buscado alegria em viajar final de semana, acho que isso vai completar, em sair de noite. Mas não, a palavra diz assim, lance sobre ele, sobre quem? Sobre Jesus. Irmãos, não é errado a gente procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, não. Eu mesmo já fiz isso. Tive um problema muito difícil na minha família, tive uma notícia muito ruim, tempos atrás, foi muito difícil para mim, eu chorei por dias, e uma pessoa falou comigo, procura um psicólogo, você vai se sentir melhor, você vai se abrir na frente dele, ele não te conhece, ele vai te dar orientações que ele estuda a mente, e foi bom para mim, foi muito bom, eu consegui passar por essa fase, mas o principal disso tudo é lançar sobre ele, sobre o Senhor Jesus a nossa ansiedade. Você pode conversar com o seu cônjuge, abrir seu coração para ele? Pode. Você pode conversar com o seu pai, com a sua mãe, que eu não tenho mais, mas quem tiver é uma bênção. Você pode sentar, abrir o seu coração, falar de todos os seus anseios, suas preocupações, das suas ansiedades. Porque nós estamos vivendo num mundo, irmão, que é normal você ter ansiedade. Infelizmente é. Se você vê o seu dia a dia hoje, o que você fazia com as horas de hoje, você fazia muito mais coisas antes. Hoje você não consegue fazer mais as coisas que eu e a Elisete a gente comenta direto. Você chegava em casa, estava de dia ainda, você fazia isso. Hoje você não consegue fazer mais. E quando você consegue fazer, é tudo na base da ansiedade. Você quer fazer rápido, porque tem outra coisa para poder fazer. Eu, às vezes, estou mexendo na cozinha, estou lá mexendo, lavando vasilha, e já pensando, na roupa que está no varal para poder pegar, na marmita tem que fazer, não sei o que tem que fazer. Isso tudo gera ansiedade em nós. E nós não podemos chegar ao ponto de deixar a nossa mente adoecer por causa disso. Nós precisamos de viver nesse mundo, nós estamos neste mundo. Né? Tudo está ao nosso redor, as máquinas estão aí para ser usadas. Nós devemos ter sabedoria. E quando nós estivermos ansiosos, quando o nosso coração estiver ansioso, vem aqui em 1 Pedro 5,7, lance sobre ele a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de nós, ele tem cuidado de você, ele tem cuidado de mim. Se nós formos ver realmente o que nós temos passado, se nós formos pensar no que nós vamos passar ainda, vai gerar mais ansiedade ainda no nosso coração. Mas se nós lançarmos sobre ele a nossa ansiedade, ele cuida de nós. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos,
Nós vimos aí, né, que nós não devemos lançar nossa ansiedade. Você pode procurar ajuda, sim, deve procurar ajuda. Às vezes nós passamos por dificuldade, nós devemos procurar ajuda, sim. Principalmente psicológica, né? Porque as pessoas que estudam a mente, quando eu tenho um sobrinho psiquiatra, tenho uma sobrinha psicóloga, eles estudam muito tempo para saber o que se passa na mente. Então é necessário, sim. Não estou aqui dizendo, né, não estou sendo religiosa. Você deve pegar a Bíblia, meditar só na Bíblia e continue doente. Não, procure ajuda, sim, é necessário. Mas a Bíblia tem para nós palavras maravilhosas, que podem nos tirar a ansiedade, que podem nos tirar a preocupação. Amém? Então, vamos ver lá o que a Bíblia diz? Abra comigo lá em Filipenses 4, verso 6. Bendito é o teu nome, Senhor. Filipenses 4, verso 6. Capítulo 4, versículo 6. Olha como ele tem cuidado de nós. Amém? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças. Está preocupado? Vamos diante do Senhor. Ele tem alívio para mim, Ele tem alívio para você, é Ele que tem. Glória a Deus. Vamos ver também Salmo 34, onde o salmista nos orienta. Salmo 34, capítulo 34, verso 4. Aleluias. Glória a Deus. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Amém? Glória a Deus. Davi passou por grandes lutas, grandes ansiedades, grandes preocupações, mas em todo o tempo, quando a preocupação dele era demais para ele, como é para nós também, muitas vezes, nós devemos nos achegar a Deus e colocar diante do Senhor o nosso coração, o nosso anseio, a nossa preocupação, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Glória a Deus. Vamos ver também lá em Mateus, capítulo 11. Glória a Deus. Mateus, capítulo 11, do 28 ao 30. Bendito é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos. Obrigado pelo teu cuidado conosco. Capítulo 11, do 28 ao 30. Diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. O Senhor tem palavras maravilhosas para nós. Não, 11, Mateus 11, 28 ao 30 que nós lemos. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ontem mesmo encontrei uma senhora na rua, na hora que nós estávamos evangelizando, porque eu vou andando, irmãos, com os panfletos, vou pedindo a Deus para me usar, porque a gente não sai de casa para não ter êxito na obra de Deus. Eu andando ali, a Luiz de um lado da rua, eu do outro,
Eu orando e clamando ao Senhor, eu falo, Deus, me usa. Né? Eu saí da minha casa, nós temos muito a fazer, nós queremos ser usados pelo Senhor. Me usa, porque não sei só esse panfleto. E orando, eu vou ficando em oração. E avistei uma senhora assim, sentada numa pracinha, logo aqui em cima. Cheguei perto dela, já idosa, e falei, eu posso deixar um panfleto com a senhora da palavra de Deus? Ela falou, não quero. Eu estou muito agoniada. Eu não quero nem viver mais. E eu lembrei da minha mãe, falei, uma idosa, quanta tristeza no coração, né, de ver uma pessoa assim. Ela falou, eu estou aqui sozinha, os meus filhos não querem saber de mim, eu tenho 3 filhos, eu tenho 81 anos, e começou a contar para mim. E eu, no meu pensamento, falou, obrigada, Senhor, por o Senhor estar me usando. Eu sei que eu tenho palavras para essa senhora, não são minhas, mas a palavra do Senhor é que sara, é que cura, é que transforma, é que liberta. E ela foi falando comigo da vida dela, que tem 81 anos, e que não quer mais viver, não quer saber da vida, porque ninguém quer cuidar dela, porque disso, foi falando. Eu falei, então a senhora não quer ler agora? Ela falou, mas o que é isso? Eu falei, é a palavra de Deus, é onde que a senhora vai encontrar consolo, onde que a senhora vai encontrar conforto. Ela falou, então me dá que depois eu vou ler. Eu falei, então guarda com carinho, depois a senhora lê, que vai ser bom para a senhora. Mas a senhora aceita eu fazer uma oração pela senhora? Ela falou, aceito sim. E eu ministrei ali sobre a vida dela, glória a Deus, né? Eu pude ser usada ali pelo Senhor, e pude esquecer das minhas ansiedades, das minhas preocupações, porque assim como os irmãos, eu também tenho as minhas ansiedades, tenho as minhas preocupações, mas eu estava ali me doando. E falei para ela sobre a palavra de Deus, porque eu não tinha nada para falar com ela de mim ali. É a palavra de Deus que pode mudar ela. E eu orei na oração, eu falei que, né, eu citei que o Ney tinha até citado aqui, nós saímos, que pode a mãe esquecer do seu filho, que ainda amamenta, mas eu, porém, tudo, não me esquecerei de você. E orei, e ela ficou com a carinha melhor, tal, e me agradeceu. Muito obrigada, minha filha, Deus te abençoe. Eu vou ler o panfleto depois, tal. E eu saí dali e deixei ela mais tranquila. Glória a Deus por isso. Então é esse mundo que nós estamos vivendo. As pessoas estão ansiosas, as pessoas estão preocupadas. Se nós não tivermos essa palavra aqui, meu irmão, se você não tiver com ela gravada no seu coração, na sua mente, se você não tiver firmado nela, você não tem nada para oferecer para o mundo. É ela que pode transformar tudo, amém? Então, glória a Deus, eu sei que os irmãos também foram usados. E o Senhor vai continuar nos usando. Amém? Vamos ler o último texto. João 14, 27. Glória a Deus. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Glória a Deus. João 14, o verso é o 27. Deus é muito bom, aleluias. Diz assim a palavra de Deus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu vou ler novamente, irmãos, maravilhoso esse versículo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele tem paz para mim e para você. A minha paz vos dou, glória a Deus. Irmãos, quando nós lemos lá em 1 Pedro 5,7, o texto diz assim, olha para você ver como que a palavra é maravilhosa. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando nós lemos aqui, que é a paz, ele que dá a paz. Quando diz, não aquela que o mundo pode dar, mas a paz que o Senhor pode dar. Quando nós meditamos nesse texto, o Senhor Jesus tem uma paz para nos dar, mas nós devemos buscá-la. E buscar através de quê? Como eu disse, do homem? Não. Do psicólogo, do psiquiatra? Não. Ele tem sabedoria ali para com você, mas do que ele estudou. Mas a verdadeira paz vem daqui. É a paz que somente Cristo pode dar para você e para mim. É a paz que nós encontramos nele. A alegria que nós só podemos encontrar nele.
O mundo jaz no maligno, literalmente, meu irmão. Se nós não nos apegarmos ao Senhor, nós não vamos suportar a ansiedade, a preocupação do dia a dia. Vai tirar, sim, a nossa paz. Né? Quantas pessoas por aí até tiraram a sua própria vida? Foi a ansiedade que tomou conta dele. Foi a preocupação que tomou conta dele. Foi excesso da preocupação. Porque a preocupação com o dia a dia, a preocupação com o seu familiar, a preocupação com o seu trabalho, é o normal de nós termos. Mas o excesso da preocupação se torna uma ansiedade e vem a tornar uma depressão. Então, que Deus possa ter misericórdia de nós, continuar tendo misericórdia de nós e nos orientando a cada dia e falando conosco. Que o pastor sempre fala, o Senhor repete sim as coisas para nós guardarmos no nosso coração, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Glória a Deus. Então é isso que o Senhor quis falar conosco, é isso que Ele quis ministrar nos nossos corações. Que nós não fiquemos ansiosos, que nós venhamos descansar nele, porque Ele tem paz para nós. Amém? João 14, 27. A minha paz vos dou. Amém?